Eu não sei o que vocês estão vendo. Estão vendo o quê? Tá no whiteboard. Beleza, estamos gravando. Gravação iniciada. Então, pessoal, o que hoje nós vamos fazer aqui no nosso... Nós queremos observações. Eu vou chamar essa aula aqui de uma... Opa, Ctrl Z. Peraí, só tem muito fio aqui na frente. Opa, sei que eu estou vendo que tem coisa escrita ali. Vou abrir outro quadro. Vou pegar aqui a caneta preta. Vou chamar isso aqui de observações sobre como é que fala? Sobre o esquema centrado. Na equação de convecção de fusão. E, esse aqui vai ser um erro comercial, o método de upwind. Tá? Olha, o que nós tínhamos em mãos aqui, tá? Eu vou observar isso de duas maneiras. Como é que estava o nosso esquema? Eu preparei isso aqui para a aula de hoje, né? No seguinte formato, ó. O que a gente tinha, né? A gente tinha chegado, nós tínhamos uma equação que era assim, ρ, u, φ, aí eu tomei d dx isso aqui, aí aqui tinha assim, é igual a d dx de gama dφ dx. Isso aqui era a nossa equação governante, né? Nós tínhamos também definido duas condições de contorno. No problema, a gente usou condições de contorno tipo de Dirichlet só para ter condições de contorno bem definidas, tá? Então, esse era o nosso problema. Quando a gente discretizou, onde que a gente chegou? A gente chegou na seguinte forma: a gente chegou Fe minúsculo, e aqui que estava o problema, φe minúsculo, menos Fw minúsculo, φw minúsculo, era igual a DE, e esse cara multiplicado, φe menos φp, DW, que multiplica φp menos φw. Lembra, isso aqui é a formulação de elementos finitos, né? Que nós fizemos. Lembrando que esses Fe, eu vou fazer só o Fe. A gente até já escreveu ele hoje. Esse cara, ele era, na verdade, U avaliado na face e o DE era gama delta X P maiúsculo E maiúsculo. Tá? Era isso. Né? E o DW e o outro igual. Né? Muito bem. O problema nosso nesse sistema aqui era o que fazer com esses caras. Aqui nós tomamos uma decisão. Qual foi a nossa decisão? Nós tínhamos, por exemplo, aqui sendo o nó W, se aqui era o P, a gente tinha uma face Wzinho, e a gente precisava calcular o φW. A gente acabou falando que φW, isso que era um esquema de média, centrado, uma interpolação linear para φ, para determinar o valor de φ na face. Essa foi a nossa escolha. Escolhemos uma interpolação linear. Tá? Quando a gente escolheu a interpolação linear, o que aconteceu? Isso aqui ficou, obviamente, φp mais φw sobre 2. Eu estou pensando aqui, para dar isso, né, tem que ser a malha uniforme. Roberto, uma observação sobre o que você falou. Se a gente fosse usar refinamento adaptativo aqui, né, então você ia ter que fazer a interpolação linear considerando que os delta, que a malha varia de tamanho.
Está até escrito nas nossas notas aí, só para você recuperar o mesmo defeito, digamos assim, tá certo? Nesse problema. Então tá aqui. Quando a gente tomou essa decisão, que foi a decisão do quê? De interpolação linear, para φ nas faces, onde a gente chegou? A gente chegou num problema que era AP φP, sempre é assim, igual a AW φW mais AE φE. Vai ter o SU aqui, mas eu não vou colocar porque não tem fonte, tá? E aí, o que acontecia com o nosso AW? O AW ficou D, no caso W, mais FW sobre 2, e o AE ficou DE mais FE sobre 2. Com o nosso SP sendo zero, porque não tem fonte, eu acho que aqui pode colocar SU, tá? O SP sendo zero e o AP sendo AW mais AE menos SP. Então, o nosso esquema ficou esse. Olha, isso aqui, essa cara, é consequência direta de nós havermos escolhido a interpolação linear. Olha, qual foi a simulação que nós fizemos há pouco agora? Né? No nosso caso, tá? Na simulação que a gente fez, né? Na nossa simulação, a gente tinha que ρ, U, vou fazer o seguinte, né? Malha uniforme, com o próprio constantes. Aconteceu um negócio, aconteceu que o FE era igual ao FW, que era igual simplesmente ρ, que era constante. Malha uniforme com probabilidades constantes e U constante também. Então, droga. Vou chamar isso aqui de F. Ou. E aconteceu também que o DE era DW, que é igual a D, que era gama sobre delta X, que não valia. Tudo bem? E aí, pessoal, como é que ficava o nosso sistema linear? Nessa situação, isso aqui leva a gente a ter o seguinte AW. AW soma. Então, AW seria D mais F sobre 2. Não é isso? Ou seja, ele vai ser gama sobre delta X mais ρ sobre 2. O AE subtrai. É D menos F sobre 2. É igual a gama delta X menos ρ sobre 2. Observe o que eu estou fazendo. Eu vi que deu um problema lá. Eu estou tentando descobrir na mão. Eu vou olhar para o sistema linear para tentar entender o que está acontecendo. Tá? Essa é uma abordagem. Nessa situação aqui, tem uma coisa muito interessante nesse esquema. Como no AW o F soma e no AE o F subtrai, o AP é simplesmente 2D, que é simplesmente 2 gama delta X. Todo mundo concordou aí comigo? Então, como é que ficou, na verdade, o nosso sistema? Ele ficou assim: 2 gama delta X que multiplica A π P é igual a AW, que vai ser gama delta X mais ρ sobre 2
Pw mais gama delta x menos ρ sobre 2. Fih, esse é o nosso sistema linear, tá? Pegando na mão, assim, tá? Pegamos esse cara aqui na mão, tá joia? Eu vou fazer um negócio aqui que é o seguinte. Como tem gama delta x aqui, eu vou deixar esse cara. Observa que gama delta x, a menos da unidade de φ, é quase a dimensão do problema. É como se eu quisesse adimensionalizar, o que eu vou fazer é tirar gama delta x em evidência nesses dois termos. Vai ficar assim, ó. Gama delta x que multiplica 1 mais ρ u dividido por gama delta x, e aí aqui tem 1 meio. Tudo isso φw. Mais gama delta x multiplicou 1 menos a mesma coisa. Ou gama delta x meio πe. Tá? Naturalmente, esse gama delta x cancela. E eu tenho uma equação diferente agora. Tenho uma equação diferente. A minha equação ela é assim, ela é 2 πp. Não, vou puxar para baixo. Se eu perguntasse para você, ô Vinícius, qual que é a unidade, a dimensão desse termo aqui? O que você me falava? Eu acho que não tem unidade. Por quê? Tá certo. Por quê? Por que você acha que não? Porque tá somando com 1 ali do lado, né? O termo do lado é 1. Então, tipo, se somar uma coisa sem unidade com uma coisa com unidade não tem consistência dimensional, né? Pronto, garoto. Só se a gente tivesse errado. Se a gente tivesse errado, Isso, mas como a gente exato. não erra, né? Em geral, aí o que acontece é que a gente pode chegar a essa conclusão. Tá certinho. Obviamente, se a gente pegasse as unidades de ρ, de u, de delta x, que é metro de gama, que é quilo por metro quadrado por segundo, ia dar certo, tá? Ia sumir. Então, isso aqui é um adimensional, cara. Tá? Isso aqui é um adimensional. E ele tem um nome. Ele é o número de Peclet. O número de Peclet, e eu vou chamar isso aqui de Peclet delta x, porque ele é o Peclet da malha. Ele é o Peclet da malha, tá? Ele é o quê? Ele é ρu dividido por gama delta x, tá? Número Peclet. Como é no delta x, eu vou escolher assim, que é numérico, o da malha, tá? Vou chamar numérico, vai. Numérico ou da discretização. O número de Peclet é uma quantidade conhecida da transferência de calor, por exemplo, e ele tem a ver com o quê? Ele tem a ver com a razão, né, entre fluxo difusivo ou convectivo. E aqui, ó, esse aqui seria um fluxo. Eu não gosto quando ele faz esse negócio, eu vou apagar tudo. Deixar sem cuidado. Então, esse aqui seria um fluxo convectivo. Eu gosto de chamar advectivo, tá? Mas em muitos lugares escreve convectivo. E esse aqui é um fluxo difusivo. O que significa? Se o Peclet é muito alto, significa que a maior parte do transporte é feita por uma coisa que ela é convectiva. Se o como é que fala? Se o Peclet é muito baixo, a maior parte do transporte é devido ao fluxo difusivo. Devido ao fluxo difusivo, tá? Então, na hora que a gente olhou para isso, a nossa equação ela ficou, na verdade, assim. 2φp é igual
a 1 mais Pcl sobre 2, que multiplica φw, mais 1 menos Pcl sobre 2, que multiplica φe. Tá? Então, esse é o Pcl delta x, né? É o Pcl delta x. Só o nome, tá bom? Então, pessoal, isso aqui vai ser a chave para a gente entender o que aconteceu com o nosso problema. Tá? Vamos olhar algumas coisas aqui. De certa maneira, nós podemos entender o φp. Se você olhar para essa equação, esse φp aqui, se você passasse o 2 dividindo, né? Esse φp seria uma certa média entre φw e φe. E faz sentido que seja. Se você pegar a malha, φp está aqui, φw está aqui e φe está desse lado. Se você tem um valor aqui, digamos que esse aqui seja o valor de φw, e se você tem um valor de φe, o que você espera de um jeito ou de outro? A sua expectativa. Mas ela não é uma expectativa vã. Você tem certeza, como não tem fontes, que o φp está entre φw e φe. Tá? Ele está entre esses dois caras aí. Muito bem. Então, o que acontece? Se, por exemplo, o φp, o Pcl for zero, vamos ver que interessante. Suponha que o seu Pcl seja zero. O único jeito do Pcl ser zero, zero, zero mesmo, né, é quando? É quando a velocidade é nula. É o único jeito de ele ser zero. Né? Aí ele vai ficar bem pequeno. A outra maneira dele ser quase zero, né? A outra maneira dele ser quase zero, né? Porque se você olhar o número de Pcl abrindo as contas, ele fica assim, delta x ou u dividido por φ. Se você tiver muita difusão, se este gama aqui for um número muito grande, né, então o Pcl vai ficar bem pequeno. Igualmente, se o ΔX for muito pequeno, ou seja, se a malha for muito refinada, o Pcl vai ficar muito pequeno. Se o Pcl for zero, quanto que vale o φp? A média. A média. Está ali no meio, está bonitinho, vale a média. Né? Se a gente pensar que se eu posso dizer que φp é a média de φe e φw, eu posso dizer que φe é a média, que o φ é a média do cara é o cara da frente mais o cara de trás dividido por 2. Então, quando o Pcl é zero, assumir que o valor de φ na face é a média, está muito bom. Está muito bom. Quando o Pcl é zero. Na verdade, está excelente. Na verdade, está excelente. Tá? Agora, vamos subir o valor de Pcl. Se você colocar... O que acontece se você colocar Pcl igual a 1? Fica mais próximo de φw. Vai ficar mais próximo de φw. Né? Se você botar o Pcl igual a 1, o que vai acontecer? Você aumentou o peso de φw e diminuiu o peso de φe. Mas continua estando entre φe e φw? Com certeza, porque continua sendo uma média ponderada entre o valor de φw e o valor de φe. E o φp continua sendo uma média entre esses dois caras. Tá? Então, a gente está indo bem. Ok, mas ele vai estar dentro. Só que agora,
que acontece se o Pclé for igual a 2? Quanto que vai valer o Φp? Φw? Φw. Se isso aqui implica que Φp é igual a Φw. Vamos pensar fisicamente e ver se isso faz sentido. Todo mundo entendeu a conta? Porque se o Pclé é 2, né, isso aqui cancela. Né? Esse cara que vai ser 2 vai ficar 1 mais 1, né? Vai 2, cancela, Φp é igual a Φw. Né? Vamos tentar entender fisicamente o que acontece quando o Pclé é 2. O que está acontecendo quando você compara Pclé 2 com Pclé 1? A importância do termo convectivo fica progressivamente maior. Isso significa que, vamos supor que a sua velocidade, que o U, seja um número positivo. Se o U é um número positivo, né, então o que está acontecendo é que o U está assim. Nós esperaríamos isso. À medida que aumenta o número de Pclé, é natural você pensar que o valor de Φp seja mais próximo do valor de Φw do que o do valor de Φe. Porque a informação vem de montante, transportada pelo escoamento. Tá certo? Na verdade, se você não tivesse difusão, e isso é uma coisa que nós vamos estudar já já, se a gente não tivesse difusão, o valor de Φp seria precisamente o valor de Φw, na ausência de difusão. Por quê? Porque era só a velocidade fazendo o valor de Φ andar de trás para frente. Já já eu vou mostrar como a gente pode pensar nisso. Agora, olha o que acontece se o Pclé é maior do que 2 nesse caso. O que acontece se o Pclé é maior do que 2? Qual que vai ser o problema? Que Não agora estou te o E olhando. volta a importar de novo? Não, ele agora atrapalha terrivelmente, porque ele, no fundo, vai subtrair. Quando o Pclé for maior do que 2, o valor de Φe, que é uma coisa positiva, vai subtrair na média. Não é mais uma média agora. Não é mais uma média, como se fosse uma diferença ponderada. Na verdade, olha que loucura. Se você aumentar demasiadamente o Pclé, pode ser que você subtraia um Φe tão grande que o Φp fique negativo. Na verdade, isso vai acontecer. Isso vai acontecer que você vai ter o sinal de Φp oscilando entre o sinal de Φe e Φw. E é precisamente isso que acontece. Você vê o gráfico que eu botei na tela agora? É o que acontece aqui. É o sinal de Φ variando entre as soluções. Entre os valores, o sinal de Φ oscilando entre positivo e negativo. Na verdade, aqui não é o sinal, porque a minha média não é 0. A minha média é 1. Mas o valor de Φ, que na verdade tinha que ficar sempre entre Φw e Φe, sai. Neste caso aqui, ele vai ficar menor do que o valor de Φe. Então, olha só que louco. Vamos dar uma olhada no programa de novo. Tá? Eu vou chegar aqui embaixo e vou calcular o número de Pclé. Para calcular o Pclé, eu preciso do ΔX. Pclé é igual a dx vezes O vezes U dividido por gama. E vou deixar ele printar o Pclé. Vou pegar a nossa malha, o nosso problema inicial, em que o U era 0,1. Vai aparecer o Pclé em algum lugar, 0,2. 0,2. Está indo tudo bem. Agora eu vou aumentar o U. Vamos multiplicar ele por 5. Pclé vai dar 1, que foi um dos casos que a gente viu lá. Se eu multiplicar ele por 5, que é meio.
Está tudo certo. Está tudo certo. Né? Eu estou vendo que a minha solução numérica está dando mais importância para o valor do ponto φW, mas isso não tornou meu método instável. Agora, isso aqui é 1. O que eu vou fazer é dobrar isso aqui. Quando eu dobrar, o Pclé vai ser exatamente 2. Exatamente 2. Então, eu vou dobrar. 1. O que aconteceu com a solução numérica? Ela pegou o valor de φP e falou que era φW. Tá. Então, ele faz isso no primeiro ponto, no segundo, no terceiro, no quarto, ou seja, não importa o valor do φ da frente. Por isso que dá aquela reta. Por isso que dá aquela reta. E agora? Agora eu vou lá e estrago toda a brincadeira. Eu boto um Pclé maior. E agora ele começa a oscilar. Porque o meu Pclé deu 5, que é maior do que 2. Maior do que 2. Tá? Então, minha gente, o que está acontecendo? O que acontece? Alguém quer falar? Fala. Professor, é que eu ainda não entendi por que ele está oscilando. Porque para mim, tipo, era como se ele... Ou ele iria ficar, tipo, aumentando sempre para cima, para FW, ou ele iria sempre para baixo para FE. Aí Não. eu não tô conseguindo captar, tipo, matematicamente mesmo. Como é Ah, que ele tá oscilando? tá. É... Deixa eu pensar uma coisa. Olha só. O que eu estou querendo te dizer é que o que a gente esperava era que o nosso FIP fosse algum número que caísse aqui. Entre essas duas coisas aqui. Tá? E o que acontece? Vamos supor aqui o seguinte, olha. Deixa eu ver se isso vai dar certo, tá? Quando a gente pegou... Vamos pegar o Pclé igual a 5. Não, 5 fica ruim. Ctrl Z. Eu vou pegar o Pclé igual a 6. Tá? Se eu pegar o Pclé igual a 6, aqui lá ficou parecendo um tal, tomara que isso dê certo. 6. O nosso problema vai ficar 2φp é igual a 4φw menos 2φe. Assim. Então, quer dizer que φp é igual a 2φw menos φe. Então, o que está acontecendo aqui? 2φw menos φe. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Porque eu acho que para a gente entender, a gente vai ter que fazer o seguinte, tá? Então, para eu ter que resolver o sistema, 2φw menos φe. Como é que eu faço para ver que este valor não está entre φw e φe? É isso que eu quero ver. Quero ver que este valor não está entre φw e φe. Ele seria meio que você separar o FW, né? Então, aí você ficaria com FW mais FW menos FE. Então, Vamos ele ver. tá acima dele. Acima de φw FW. mais... pronto. Isso aí mesmo. φw... Opa. Ctrl Z. φw menos φe. Pronto, beleza. Exatamente. Então, esse cara já saiu. No caso aqui, ó, esse aqui é maior do que φw. Tá?
E aí, quando você for para o outro ponto, o que a gente gerou aqui? Olha só, eu gerei, o FIP ficou maior do que FW. Eu acho que agora vai ficar claro, ó. Então, vamos supor que você começou com um FW aqui, porque esse aqui era o teu valor de FW. Aqui era W, aqui era P. O FIP ficou maior do que FW. Tá? Agora você vai mudar quem é o cara. Agora, quando você vai para o ponto da frente, esse aqui agora vai ser P. Como é que fala? Esse vai ser E, entendeu? E agora o que vai acontecer você vai ter um cara atrás desse cara aqui assim, ó, que vai ser assim. Esse aqui era o W. Esse aqui, eu fiz certo? Ele teria que ir para frente, não? Tipo, no Não. lugar do Do E, ele P. é tudo o contrário, né? Ou seja, esse aqui agora é o P, esse aqui é o W. Não, esse aqui era o FP já. Tá certo, tá certo. Esse aqui agora vai ser o W e esse aqui vai ser o P. Não é isso? Que aí esse P era o antigo E. Isso, esse P era o antigo E, porque eu tenho que olhar lá Certo. no ponto da frente. Então, eu acho que é aqui que a gente vai ver a coisa que vai acontecer agora. Porque, no fundo, o E, o que eu queria ver agora era o E ficando menor, entendeu? Ele saindo para baixo. Eu teria que resolver o sistema. Porque não ficou claro para mim. O senhor fala que teria que resolver o sistema para criar a relação entre esse W e o E o próximo E. próximo, Ah, tá. porque o meu E está aqui, né? E o que acontece é que essa regra continua precisamente a mesma, mas o FIW menos FIE. O FIW ficou grandão, FIW menos FIE. Eu não sei como ver que isso oscila. O que eu sei ver facilmente é que eu tenho um sistema linear que variou o sinal entre o E e o W. Na hora que eu construí o meu sistema linear, porque esse negócio é W, E e P, na verdade, isso são só números, né? O que acontece? Aqui é o Φ1, Φ2 e Φ3. Numa hora, o coeficiente de Φ3 é negativo, na outra equação, o coeficiente de Φ3 é positivo, tá? Eu não sei dizer por que ele dá esse overshooting para baixo olhando algebricamente aqui, Roberto. Mas eu acho que essa que o senhor falou agora talvez seja mesmo, né? Por ele mudar o sinal, ser Isso, negativo. exatamente. Isso tem uma propriedade que em inglês chama boundedness. Sei lá, estar sobre fronteiras, assim, você entende? Boundedness. O que é isso aqui? Isso aqui é uma certa condição de estabilidade para sistemas lineares. O que é isso aqui? Um sistema ele é boundedness? Quando? Tá? Quando o elemento da diagonal AP, no caso aqui, ele é maior ou igual que o somatório de todos os A, aí eu vou chamar aqui off, diagonal, fora da diagonal. Isso aqui, na verdade, é uma condição chamada condição isso aqui é para resolver sistemas lineares, isso aqui chama a condição de Scarborough. Ixi, eu não vou saber escrever. Eita! Uma coisa assim, Scarborough, tá? Depois a gente vê. E a outra coisa que ele precisa ser boundedness é que todos os A off têm que ser maior do que zero.
Na verdade, ele não tem que ser maior do que zero. Tem que todo mundo ter o mesmo sinal, tá? Mas aí, isso aqui a gente estaria olhando mais para uma teoria lá de sistemas lineares, né? E eu não estou tão afim de fazer isso. O que eu vi com clareza é que quando o P-Cle ficou maior do que 2, pelo menos em um dos casos, ou o AP vai ser maior do que o AW, e eu tenho certeza que a gente, se esforçasse um pouco, a gente ia ver que em outras situações o AP seria menor do que o AE, e a coisa ficaria oscilando, tá? Então, existe aqui para este negócio para esse sistema centrado, existe uma condição de estabilidade. E qual é a condição de estabilidade? Nosso P-Cle, baseado no ΔX, tem que ser menor do que 2. Se a gente violar esta condição, então o método fica instável. Fica instável. Sacou? Olha, deixa eu mostrar outra coisa. Isso aqui não está no livro. Eu vou me arriscar. De outra forma. Eu vou pegar uma equação completa aqui. Uma equação completa de transporte. Uma equação de transporte de φ, ela é assim: dφ dt igual a div de um coeficiente. Aqui, desse jeito que eu estou escrevendo aqui, esse cara seria melhor botar um alfa, porque esse aqui seria uma difusividade, tá? Vezes grade de φ. Esse aqui é um problema muito parecido com o nosso, com a única diferença que eu botei a derivada inteira, você já vai entender por quê. Essa derivada inteira ela é assim: dφ dt mais u dφ dx, na verdade, e tudo isso aqui. Se o alfa for constante, não precisa falar isso, que eu vou falar que ele é zero. Vou olhar para o mesmo problema de outra forma, galera, tá? Só porque eu quero justificar aquele efeito lá também de outra maneira, tá? Quero dar na verdade aqui eu vou dar uma inspiração para a gente dar uma solução para aquilo, tá? Esse aqui é o termo difusivo e esse aqui é o termo convectivo. A gente viu que o nosso problema é quando o PQ é grande. Se o P-Cle é grande, tá dando defeito o nosso método. E quando o P-Cle é grande, isso quer dizer que a convecção é muito maior do que a difusão. Então, vamos supor o seguinte. Isso aqui é um dos métodos de resolver o problema, é o seguinte. Cara, se então o problema é a convecção ser grande, eu vou resolver o problema mais difícil de todos, o mais puro de todos, para ver se eu encontro a luz nisso aí, que é o problema sem difusão. Então, eu vou resolver um problema sem difusão. O problema sem difusão tem alfa igual a zero. Como é que ele fica? Ele fica dφ dt mais u escalar grade de φ igual a zero. Este tipo de problema, note, aqui tinha uma derivada segunda, aqui não tem, só tem derivada primeira. Esse tipo de problema, na literatura, se você quiser procurar, chama o problema de Hamilton. Jacobi. É o nome dessa equação, tá? Ela é, na verdade, uma equação de onda. Ela é a metade de uma onda, uma onda que só anda em uma direção. Se a gente pegasse a versão 1D desse problema, com U constante, porque a gente lá está trabalhando lá em cima num problema que seria só essa parte aqui. Tá? Então, eu vou pegar um problema 1D com U constante. Ele seria dφ dt mais U dφ dx igual a zero. Tá? Esse problema 1D constante, 1D com U constante,
Nesse problema, o φ, diferentemente do nosso, ele é um φ de x e t. Eu estou deixando o t aqui de propósito, porque se eu não deixar o t, a única coisa que eu ia ter era u de φ dx igual a zero. E aí, isso só tem duas opções. Com u de φ dx sendo igual a zero, só tem duas formas de ter solução. Ou o u é zero, ou o dφ dx é zero. Se o u não for zero, dφ dx tem que ser zero. Se dφ dx tem que ser zero, significa que φ é uma constante. Então, se eu tirasse do nosso problema lá de cima, do original, que era o problema convecção de difusão permanente, se eu tirasse a difusão, a equação que ia sobrar ia ser a equação φ igual a uma constante. E aí, o valor que eu dei de φ no começo do domínio teria que ser igual em todo o lugar. Eu botei o t aqui para o φ não ser uma constante, mas para eu conseguir resolver. E te mostrar aqui o que vai acontecer. Tem um jeito de resolver isso aqui, que é você pegar aquele φ lá e tomar o diferencial total dele. Se você não se lembra, não tem problema, eu vou fazer para você. Isso aqui é a mesma coisa que dφ dx mais dφ dy, ou dφ dt. Isso aqui é, na verdade, um problema de cálculo 3, dφ dt. Agora eu vou dividir tudo por dt. Na hora que você divide tudo por dt, você pode apagar aqui e vai escrever dt aqui, vai escrever dt aqui. Tá? Dividir tudo por dt. Isso aqui o que que é? É a variação de φ no tempo, é a variação total do φ no tempo, tá? Então, esse cara aqui, ó, é dx dt. Se eu comparar essa equação, essas duas equações, essa de cima e essa de baixo, e eu quiser compatibilizar as duas, olha o que que eu tenho que fazer. Para essa aqui de baixo ficar igualzinha essa de cima, eu teria que falar assim, dx dt é igual a u. Se o dx dt for igual a u, o que que vai acontecer? Se o dx dt for igual a u, então dφ dx vezes u mais dφ dt é a equação lá de cima. Ou seja, tudo isso é zero. Então, se dφ dx é igual a u, então dφ dt é zero. Vou ler de novo. Não se assusta. Eu peguei, isso aqui é um φ qualquer, só que ele é de x e t. Tomei o diferencial total dele. Quando eu tomo o diferencial total, o que que aparece desse lado? Apareceu essa coisa aqui. Você poderia fazer assim, vou só reorganizar, botar o dφ dt primeiro. Ao invés de escrever dx, se esse dx dt for igual a u, se ele for, eu sei que tudo isso aqui é zero. Por quê? Porque essa é a nossa equação governante. Essa é a nossa equação governante. Então, olha que interessante. Quando que dφ dx, quando que isso aqui é uma equação diferencial muito simples. Dx dt igual a u, com u constante, lembra, nosso u é constante. Isso significa que x é, na verdade, sei lá, x0 mais u vezes t. Porque se você derivar, fizer esse dx dt, vai dar justamente u para qualquer x0. Portanto, o que que acontece? Se você estiver nessa linha aqui, ó, se você estiver aqui desse jeito, nas posições em que x é igual a x0 mais u vezes t, essas posições são as posições em que esta equação é satisfeita. Ou seja, quando x é igual a x0 mais u de t, então dφ dt é igual a zero. Ou seja,
φ é constante. Isso implica que φ é uma constante. Então, olha só o que isso quer dizer. Se você está me acompanhando. Isso quer dizer o seguinte. Vamos supor que isso aqui é um gráfico com valores de φ. E aqui é o x. E eu, no instante, isso aqui é t igual a 0. Aí, o que acontece no t igual a 0? Vamos supor que o φ aqui é assim. Isso aqui é uma função que eu vou chamar de φ 0, só que ela é uma função de x. Porque, lembra, o nosso problema ele é em x e t. Então, eu estou falando que no t igual a 0, essa aqui é a forma da função φ. Tá? Eu quero saber qual que é a forma da função φ no tempo t igual a t2. Ou sei lá, no tempo t igual a ΔT. A mesma, né? A forma é. Mas onde ela vai estar? Porque é o seguinte, ó. Se isso aqui era em t igual a 0, os pontos aqui eram x0. Esses pontos aqui, isso aqui era um x0. No próximo t, você vai ter que pegar esse ponto aqui, ó, o valor que a função tem nesse ponto, ela vai ter esse mesmo valor. Só que em que ponto? No x0 mais 1 vezes ΔT. Então, esse ponto aqui, ele vai caminhar um pouquinho para cá. Esse ponto aqui vai caminhar um pouquinho para cá. Esse ponto aqui vai caminhar um pouquinho para cá. Quanto que ele vai caminhar? Se aqui era x0, aqui agora ele é x0 mais a velocidade vezes ΔT. É como se você pegasse todo esse eixo aqui, recortasse e andasse ele u vezes ΔT. Então ele vai todinho para cá. Aí você vem, pega essa tua linha aqui e cola, pega ela e cola aqui. Temos dessa coisa feia. Vou apagar essa escada. Professor, mas eu não deveria ter deslocado isso na horizontal? Não, ela deslocou só na horizontal, tá. mas é porque Só é só para representação, né? só para eu conseguir coisar, entendeu? Então, o que está acontecendo aqui? Você tem toda a razão. Ela está andando só na horizontal, tá certo? Ela está andando só na horizontal. Quanto maior for o U, Ctrl Z, o que eu quero dizer é o seguinte: nesse problema de convecção pura, esse aqui não tem difusão. No problema de convecção pura, o valor que a função Ctrl Z, pega aqui. O valor que a função tem bem aqui, esse aqui é o valor que ela tem no tempo t, nessa posição. Aqui é o ponto do x e o tempo t. Quando eu deixar o tempo andar de ΔT, o valor que ela vai ter vai depender só de como que ela era antes. Porque aquela curva vai simplesmente transladar. O valor que é o φ, os valores de φ nas posições. Era um x qualquer no tempo t. Isso aqui era um x qualquer no tempo t, né? O valor que φ tem aqui e que vai ter agora no tempo t mais ΔT depende só dos valores que estão atrás de x. Porque a φ está andando nessa direção. Se o U fosse negativo, ela ia depender só dos valores que estão na frente de x, porque ela ia andar na outra direção. Neste caso aqui, em que não tem difusão, é tão simples que a única coisa que você tem que fazer é andar com o φ para frente ou para trás na velocidade de u. Na verdade, isso aqui é uma onda perfeita.
uma onda que não tem difusão, ou seja, ela não é amortecida, e anda numa velocidade constante. É um sólito, uma coisa maravilhosa, um raio laser. Tá? Aí você fala, puf, o que acontece? Aquela onda, ela vai ter sempre o mesmo formato e ela vai só andar para frente ou para trás, dependendo unicamente da velocidade de propagação dela, que neste caso é. Então, se eu quisesse saber o valor da velocidade em um ponto, ou de φ em algum ponto, eu só precisava conhecer a velocidade e os valores de φ atrás de mim, se a velocidade for positiva, ou à frente de mim, se a velocidade for negativa. Se a velocidade for positiva, os valores na minha frente não vão interferir em nada no valor de φ. E se a velocidade for negativa, é o contrário. Os valores de trás é que não fazem a menor diferença. Tá? Então, inspirado nisso, essa loucura, isso aqui que eu fiz aqui foi o rascunho mais mal feito que você pode ter num método chamado método das características para resolver o problema da equação de onda. Mas eu só queria te mostrar que quando você tem um termo de convectivo puro, o valor de φ só depende da direção da velocidade. Só depende disso. Se a velocidade vai para frente ou se ela vai para trás. Se ela vai para frente, você pega o valor de trás. Se ela vai de trás, se ela vai para trás, você pega o valor da frente. Só isso. E tudo isso eu te falei para quê? Porque aqui nós escolhemos um esquema. Este negócio aqui, ó, nasceu de uma interpolação linear para finas faces. Eu vou fazer outra opção. É porque eu estou vendo o horário aqui. É isso que eu ia perguntar, se terminava hoje ainda passar essa parte. Termina. Segura aí, Léo. Outra Ok. opção. Meu problema está sendo qual? Aqui é P, aqui é W, aqui é E. Aqui estão as faces. Tá? A nossa equação, ela é desse jeito aqui, ó. Ela é, ó, tá bem aqui. Φe, tá vendo? Essa aqui, eu vou botar ela aqui. Φe, Fe menos Fw, Fw igual a, continua. Não preciso escrever, tá? A gente, na primeira vez, a gente foi lá e colocou aqui a média, o centrado. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou supor que o valor de U seja positivo, U maior do que zero. Isso aqui, esse termo aqui, ele é resultante da discretização do termo convectivo. O termo difusivo eu não vou mexer. Eu vou deixar o termo difusivo aproximando do mesmo jeito, porque eu estou vendo uma solução para um problema que está vindo lá do termo convectivo. Qual vai ser a minha solução? Para o φe. Vai ser o seguinte. Se U for maior do que zero, o φe, que é o valor de φ na posição E, vai depender só do cara de trás. Ou seja, ele φe é igual a φp. Porque eu estou pegando o tempo. O que me disse o método das características? Que o termo convectivo, quando a velocidade é positiva, se importa só com quem está atrás dele. Obviamente, se o U for negativo, o φe vai ser igual ao valor de φe. E a mesma coisa eu vou fazer para o φw.
Se o U for positivo, φWzinho vai ser quem? Fala para mim. Treina já. FWzão. Exatamente. E se o U for negativo, φWzinho vai ser φP. Isso vai gerar, tá certo? Isso vai gerar você vai ter aqui novos AW e AE. Tá? Que você tem que calcular, você tem que substituir. Ou seja, você vai interpolar, você pode até fazer assim. Vou supor que o é positivo, então aqui eu vou colocar quem? φP. E se o é positivo, aqui eu vou colocar φW. E aí você separa todo mundo que multiplica φE e φW. E aí você faz a mesma coisa para o negativo. E olha o resultado final. Tá? Este método é chamado de um método upwind, ou a interpolação upwind. Ela é a interpolação mais estúpida de todas. Por quê? Porque, na verdade, a gente sabe que o valor de φWzinho depende um pouco do valor de φP, mesmo que U fosse positivo. Porque o φWzinho vai difundir o seu valor pelo efeito da difusão da equação até φW. Então, essa aqui, com certeza, não é a melhor interpolação de φ. Certo? Ela não é a melhor interpolação de φ. Porque ela é uma interpolação que olhou exclusivamente para o problema, para o termo convectivo. E não deu nenhuma atenção para o termo difusivo. No entanto, ela tem muito potencial de resolver o problema, porque vocês vão ver que o novo sistema que vai ser gerado aqui jamais ficará out of bounds. Ele vai ficar sempre bonitinho. Tá? E o método será sempre estável, não importa quantos pontos você colocar. Eu vou terminar por aqui, deixando de boca a seguinte tarefa. Eu gostaria que vocês calculassem para mim a W e a E neste método aí. É só fazer as substituições, certo? E calcular o AW e o AE. Façam vocês na mão. O AWzinho e o AEzinho, né? Tá O fácil. AW, A só tem grande, Tá. AWzão e Azão, AEzão, tá? É o seguinte, ó, eu vou começar. Para U maior que zero, como é que ficaria a equação? Ficaria assim, F, Ezinho, se U é maior que zero, E, FP. Então, nessa equação aqui, ó, aqui eu vou colocar FP. Menos FW. Aqui eu tinha que. Agora, se U é maior que zero, FWzinho é FWzão. E agora o resto da galera. É igual. É igual a que põe. Agora vai ser D, E. E aí aqui vai ser sempre assim. É o da frente menos o de trás. Então aqui vai ser FIE menos FP menos DE. Oh, errei. DW. Que multiplica em W vai ser FP menos FW. Tá? Agora vamos lá. Quem é que está multiplicando P? FP. Vamos botar aqui. Vou deixar desse lado da equação. Tenho FE mais DE mais DW. Tudo isso multiplica FP.
Isso aqui. Agora, quem é que multiplica φW? F, tá aqui, positivo, mais DW. Isso aqui multiplicou φW. Quem é que multiplica φE? Aqui, ninguém. Aqui apareceu DE. E só. Então, quem é AW? PW mais DW. Quem é AE? DE. Tá? Agora, eu tenho que fazer caber aqui, ó, o AP. Então, eu vou escrever aqui SP e eu vou botar aqui AP. AP vai ser AW mais AE menos SP. Tá? Então, eu vou preencher os dois ao mesmo tempo aqui. O AW, então, vou fazer aqui no rascunho. Aqui. O AW aqui ficou quem? Ficou assim, FW, FW mais DW. O AE ficou simplesmente DE. Uai, acho que já deu. É só botar zero aqui. Ah, não. Ah, ainda vou fazer uma coisa aqui que eu esqueci de fazer. Eu acho que isso aqui tem que botar... Opa. FE menos FW. Mas aqui, o que eu tenho que fazer aqui para dar certo ali, ó? DW mais D está aqui. Então, para aparecer esse FW, o meu cara aqui tem que ser FE. Ele não está subtraindo com o outro lado? Hã? Ele não está subtraindo com o FE lá o FW lá no final? Aí, tipo, o SP seria 0? Já deu certo, né? É. Já deu certo. Tá certo isso? Cancelo o FW, sobra só o FE. Tá certo. Acho que é assim. Mas aí eu tenho que... o SP nunca vai mudar de 0. Só nas condições de Dirichlet. Nas condições de contorno tem que fazer tudo de novo. Mas esse cara aqui vai ser assim. E aí só que você tem que fazer a mesma coisa para o outro U. Tá? E aí vai ter um macete de como que a gente pode escrever esse AW e esse AE usando a função mínimo. Mínimo entre o 0 e 1, porque você vai ver que o que vai mudar é que no outro caso vai aparecer aqui o FE aqui, e não vai aparecer o FW aqui. O resto vai ficar igual. Então a gente vai ter uma manha. Você vai usar tipo uma coisa assim, ó, mínimo de U e 0. Então aqui se o U for positivo, olha só o que dá para fazer. Se o U for positivo, então o mínimo entre U e 0 é 0. Então isso aqui vezes, sei lá, vezes FE. Então o que vai dar? Que vai zerar o FE. Então se você colocar isso aqui, ó, 0 FE quando tem esse mínimo aí. Tá? Mas eu vou montar isso para vocês, porque pode montar com mínimo entre U e 0, com mínimo entre os Fs, e que no caso aqui vai ser muito melhor fazer entre os Fs, porque o F é o próprio U, e é o valor que eu quero colocar. Então, Isso então é como se fosse botar uma condição, tipo, se U for maior que 0... Ah, tá. dá para fazer com se U maior do que 0, mas a gente nunca faz assim, a gente usa a função mínimo. Entendi. Tá? Para o mínimo com o 0, porque o mínimo com o 0 é uma maneira de você selecionar só o positivo ou só o negativo, dependendo do que você quer fazer. Tá? Então é basicamente isso que nós vamos fazer
na aula que vem, mas eu quero que vocês montem tudo isso aqui. Tá? E a gente vai implementar isso no nosso código de Octave que a gente fez. E era bom que todo mundo tivesse os códigos funcionando na aula que vem. Beleza? Então vamos parar de Beleza, gravar. professor. A propósito, você vai botar lá. Ah, tá, desculpa, pode terminar de gravar antes.